Sabe, nos últimos tempos eu achava que Deus não estava ouvindo as minhas orações, ou que Ele não estava prestando atenção em mim. Mas o que eu descobri nessa jornada foi que não era nada disso. Era simplesmente Deus esperando dar o tempo dele. Bem-vindo! Eu sou o Guilherme Dea e este é o Chá com o Rei, um podcast sobre a vida cristã. Este é o primeiro episódio deste podcast, então é algo muito especial. E que bom que você está aqui. Pegue seu chá ou seu café e sente-se e vamos conversar. Alguns meses atrás eu tive uma experiência muito interessante com Deus, uma experiência muito intensa. E por causa deste evento, por causa desta experiência, eu decidi reformatar esse canal, recomeçar ele e trazer para você um pouco desse meu testemunho, para que você possa ser edificado, para que isso te ajude na sua caminhada cristã. Então, para começar, um pouco de background, um pouco do que eu estive passando. Em 2022, eu saí do meu trabalho, eu trabalhava no setor de audiovisual, eu não tinha muito para onde crescer e eu optei por trocar de área. Eu queria um salário melhor, confesso, e eu gostava muito da área de tecnologia e eu decidi mudar de área. E eu saí do meu emprego e fui estudar. Primeiro por conta própria e depois fazendo uma faculdade. Mas eu sabia que essa transição de carreira ia ser uma grande virada na minha vida de crescimento na área espiritual. Não necessariamente profissional, me ajudou muito, mas ia ser uma grande virada na minha caminhada cristã. No começo foi difícil e o que eu passei, eu vou dizer que eu sou muito grato, porque me ensinou muitas coisas. Mas, encurtando a história, por 4 anos eu fiquei estudando na área de TI. Eu tive algumas oportunidades e eu não soube aproveitar essas oportunidades. E, portanto, eu não digo que foram portas fechadas. Simplesmente algo que não deu certo. Mas nessa caminhada, eu comecei a estudar teologia. Eu estava conversando com um amigo meu e ele tinha acabado de se formar nesse curso de teologia que tem na nossa igreja. E ele virou para mim e falou, por que você não faz? E eu falei, não, estou pensando, mas agora eu faço faculdade. E ele me falou assim, você já fez 2 faculdades, por que você não faz algo para Deus? E eu fiz, né, depois desse convite, depois desse incentivo, eu fiz um curso de teologia. Esse curso é a FATEM, que é um curso de teologia que tem lá na nossa igreja, mas também tem em todo o país. Mal eu sabia que isso era uma preparação de Deus para a minha vida. Então, enquanto eu estudava TI durante o dia e aplicava para vagas, aplicava para vários cursos, eu estudava teologia à noite. Então, eu comecei a receber muito de Deus, comecei a receber muito da palavra, só que eu não conseguia um emprego. E isso, claro, é muito frustrante. Quem está procurando emprego hoje em dia sabe como é frustrante você encontrar 300 vagas e aplicar para todas e não receber nenhum feedback, não receber retorno ou fechar, dar de cara na parede em todas essas oportunidades. Então era aí que eu me encontrava no final do ano passado. Eu estava no 3º, 4º ano ali de estudo de TI, fazendo a teologia e não encontrava emprego, não conseguia. E eu orava e falava, Deus, mas você não está vendo a minha situação? Isso era particularmente frustrante porque eu saía da aula de teologia tão energizado, a palavra fala isso, a palavra é aquilo, porque o Senhor é o meu pastor. Às vezes eu me frustrava um pouco, comecei a duvidar da fé, não vou dizer que sim, mas também não vou dizer que não. São momentos que nos desafiam na nossa própria fé. Então, no final do ano passado, 2025, eu estava nessa situação. Eu, às vezes, ia para o curso e eu ficava no carro, assim, orando e falava, Deus, você não está vendo essa situação? Deus, o que o Senhor quer? Deus, onde estão os sonhos que o Senhor colocou para mim e os meus sonhos? Sabe, foram momentos bem complexos. E eu estava nessa situação. E ali no final do ano, eu estava estudando teologia e chegou uma hora que eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu desisto. Eu desisto de tentar mudar de área, eu desisto dos meus planos, eu desisto de fazer aquilo que eu acho que seria bom, desisto.
eu te entrego tudo, Deus, seja feita a sua vontade e faça o que o Senhor quiser. Acho que todo mundo já passou por essa experiência, não é mesmo? Claro, nós estamos sempre orando, falando, né, Deus, está tudo entregue nas suas mãos, tudo entregue nas suas mãos. Mas o que acontece é que geralmente a gente pega isso de volta, a gente entrega para Deus, mas a gente pega de volta. Nisso, eu orei e falei, Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E eu fiz essa entrega. Só que de coração, foi algo que eu entreguei assim de todo o coração, que é aquela entrega que tá, sabe, bem no fundo, uma coisa bem quase dolorida. Eu comecei a falar para as pessoas, eu desisti do TI, tô voltando pro audiovisual, seja o que Deus quiser. E é engraçado como parece que é nessas horas, né, que a gente entrega as coisas. Então, comecei a refazer meu currículo e eu lembro que eu comecei a fazer o meu currículo no software e eu lembro que um amigo meu já pediu ele para mim, Gui, quando você terminar, por favor, manda para mim. E eu falei, nossa, isso não aconteceu com o meu currículo de TI antes. Comecei a montar, comecei a orar e no mês de novembro de 2025 eu tive uma série de experiências com Deus que transformou muito a minha vida e que é o assunto principal desse episódio. No mês de novembro, então, eu comecei a refazer o meu currículo, enviei para esse meu amigo, mas ao mesmo tempo eu ainda estava naquela, né, terminando o meu curso de teologia e um pouco frustrado, pensando, Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que o Senhor quer com a minha vida? Para quem não me conhece, eu sirvo no Ministério de Fotografia da minha igreja, eu sou o líder deste ministério e, portanto, às vezes eu tenho que cobrir alguns eventos. Em novembro nós temos uma agenda muito apertada, um evento atrás de outro. Um dia eu estava indo cobrir um evento e era de manhã, era o Café dos Empresários, era o encerramento do Café dos Empresários lá da igreja. E eu fui para cobrir como líder, para registrar, e eu fui sem muita pretensão. Até porque era 7h30 da manhã, às vezes, a gente ainda tá acordando, sabe? Então, eu fui. E chegando nesse evento, eu tava lá cobrindo. E quem fez esse evento, quem falou, né, quem pregou, foi o pastor da nossa igreja, o pastor Pio Carvalho. É ele que fundou a nossa igreja. Hoje a igreja é tocada pelo filho dele, o pastor Romulo. Mas o pastor Pio estava lá pregando. E ele começou a liberar uma palavra profética sobre a vida daqueles que estavam naquele culto. E ele falou assim, a sua vida vai mudar em 21 dias. E ele falou e ele declarou aquilo. E ele até nos desafiou, ele falou, não, vocês vão estar aqui contando o milagre e as coisas que vão acontecer. E eu agarrei aquela palavra. Quando eu conto essa história, eu falo que eu fui fraco na fé, porque eu agarrei com uma vontade aquela palavra, mas porque ele tinha dado uma data. Não é uma palavra diferente da que ele falou em outras vezes. Mas naquele dia ele falou uma data e eu segurei. Eu falei, é minha essa palavra. Internalizei aquilo, é minha. E isso foi na quarta-feira. E eu saí desse evento, terminei de fazer as fotos e eu lembro que eu fui conversar com o meu amigo que pediu o meu currículo. E ele trabalhava no curso de teologia que eu fazia, que fica ali na igreja. E a gente conversou, e foi uma conversa informal, perguntou algumas coisas, e no final eu fiquei com a impressão, nossa, parece que eu tive uma entrevista de emprego. Isso foi na quarta-feira. E foi um dia muito legal, mas eu fiquei com aquela palavra no coração. E no dia seguinte, esse Ministério de Empresários, eles têm um jantar que eles fazem diversas vezes por ano. E naquele dia eu tinha escalado uma pessoa para fazer esse evento. Me veio à cabeça, me indagaram, será que essa pessoa está preparada? E por algum motivo, que hoje eu vejo que foi o Espírito Santo agindo na minha vida, eu falei, não, deixa que eu faço. Eu troquei, peguei esse evento para mim. E eu lembro que eu estava indo na igreja pegar o meu crachá, estava com uma câmera emprestada, ia ter um outro evento lá na igreja aquele dia, então tava tudo bem corrido. E eu lembro que eu fui e eu tava numa vibe muito caída, tava muito assim, deprê, ouvindo uma música da Avril Lavigne. Mas assim, eu tava, aqui entre bem aspas, eu estava numa fossa.
E eu pensando na minha vida, pensando, poxa Deus, o que o Senhor quer para minha vida? O que eu estou fazendo? Por que eu estou indo cobrir um evento? Eu nem ganho nada para isso, sabe? Tudo bem que é para o Senhor. E quando a gente serve, chega uma hora que a gente acaba se perguntando isso. E fui para a igreja e no caminho eu acabei encontrando um voluntário que ia servir comigo e puxei ele e a gente foi para o evento. E durante esse evento, era um jantar, obviamente, de empresários, então estava lá eu e esse jovem e nós estávamos cobrindo o evento, tirando fotos e ele me perguntou onde nós iríamos sentar. Pensei comigo mesmo, não, vamos sentar ali no canto, estamos servindo, não vamos, né, se misturar, não vamos sentar com um pastor. Falei isso para ele. Só que na hora de comer, o Espírito Santo ele faz essas coisas. A hora que a gente foi comer, qual que era a mesa que tinha lugares vagos? Sim, a com o pastor. E nós nos sentamos com os pastores, né? O pastor dos empresários, o pastor Marcos Furman, ele estava conversando comigo e ele me perguntou sobre a minha vida profissional, o que eu estava procurando. E eu não estava num momento que eu queria falar da minha vida profissional. Eu estava passando por, né, um período complexo ali, pensando, né, poxa, eu tentei trocar de carreira, não consegui, tô aqui voltando. Mas estava ali conversando com ele perguntando, e ele conversando com outro pastor, e eles falando, não, a gente pode conversar com fulano, com ciclano, a gente consegue algo para você. E eles querendo ajudar. E eu não queria ter aquela conversa. E eu tava ali no meu cantinho, olhando meio para baixo, assim, pra comida, tentando desviar do assunto. E eu lembro que foi muito forte o que aconteceu. Deu um silêncio na mesa, e o Marcos bateu assim na mesa e virou para mim. E ele virou para mim e falou, o Senhor está falando com você agora. Ele está falando que o tempo que você acha que você perdeu, você não perdeu. O tempo dele não é o tempo dos homens. Deus está começando algo novo na sua vida. Ele está colocando você em uma esfera de influência. Ele está te colocando numa posição de autoridade. E começou a declarar essas coisas sobre minha vida. E ele trouxe um versículo que, né, é quando Jesus está declarando, falando com as pessoas. E as pessoas o ouviram como alguém que tinha autoridade, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade, não como os escribas. E ele falando isso, e eu quase chorando ali na mesa, com a minha janta ali na frente. E eu lembro que ele virou para mim e falou, agora você se vire com o que Deus te deu, e eu vou ali cumprimentar mais um pastor. E ele saiu. E, bom, como é que você termina a cobertura desse jeito? Eu tava em caco, eu tava em prantos, olhando para minha comida, e o jovem que tava comigo, o João, até tirou um pouco de sarro de mim e falou, e aí Gui, como é que termina agora a cobertura? E eu recebi essa palavra, e foi uma coisa extraordinária. Eu voltei para casa e eu fiquei refletindo, eu falei, uau, eu não lembro de ter recebido uma palavra assim. E fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo no coração, fiquei pensando, e nisso a minha cabeça já estava nas alturas, né? Como é que você reage a uma palavra assim? Você tem que digerir no espírito. Isto foi numa quinta-feira. Sexta-feira, eu fui com o meu pai numa loja, a gente foi na loja da Claro, e a gente ia arrumar um negócio do nosso plano que estava há muito tempo lá com um problema e ninguém conseguia ajudar a gente, e a gente foi naquele dia. E a gente foi assim que abriu o shopping, que era às 11. E chegando lá, nós vimos que a loja já estava aberta há muito tempo. Eu conversei com meu pai, ele conversou comigo, a gente olhou um com o outro. Quando a gente sentou para resolver o nosso problema, né, os atendentes nos ajudaram e eles perguntaram se a gente queria ver algum telefone e tal, porque era Black Friday. A gente olhou um para o outro e falou, não, a gente não quer trocar de telefone, nossos telefones estão ótimos. Meu pai tinha um iPhone 13, eu tinha um 13 Pro Max, sabe? Não tinha necessidade, eu não queria mudar, ninguém queria mudar, mas o atendente falou, não, deixa eu ver aqui para vocês e tal, e vamos ver. Ele nos apresentou um preço que não dava para recusar. Não vou ficar falando de valores aqui, mas foi um valor muito bom mesmo. Eu olhei para meu pai olhou para mim, a gente começou a calcular as prestações, o que a gente conseguia. Bom, o resultado é esse que vocês estão vendo, que é o celular que eu estou usando para gravar esse podcast, a versão em vídeo, e é o celular que eu tenho usado todos os dias desde então. E na sexta-feira, então, eu saí da loja da Claro com um celular novinho, um celular topo de linha, e eu lembro que eu fiquei atônito, porque eu tinha acabado de receber uma palavra que Deus ia começar algo novo na minha vida.
Eu não achei que eu ia ver isso tão rápido. E naquele dia eu lembro que eu fiquei um tempão na loja da Claro passando as coisas, e eu saí sem capinha, e eu cheguei na igreja, eu tinha um treinamento, no dia seguinte eu tinha uma cobertura para fazer com o celular, então eu comecei a usar o celular para servir no mesmo dia. Foi imediato. E isso foi a primeira bênção. Não que as outras não tenham sido bênçãos, mas foi uma bênção extraordinária. Então, na sexta-feira, recebi esse celular e nos outros dias fiquei refletindo, pensando, poxa, né, como Deus é bom, tudo que Deus fez até agora. E, uau, um celular novo. Uma semana depois, ali no começo de dezembro, eu estava em outro evento da igreja, como eu falei, nós temos muitos eventos, e eu já tinha contado essa história do celular, até que uma amiga minha estava conversando comigo e eu perguntei quando eles voltavam, porque ela trabalha no mesmo curso de teologia que eu fiz e onde o meu amigo trabalhava. E ela deixou escapar. Não, nós voltamos no dia tal e você começa no dia tal. E eu falei, como assim eu começo no dia tal? E eu lembro que ela ficou assustada. Ela falou, Gui, ele não falou com você ainda, mas sim, a gente escolheu você para trabalhar com a gente. E eu até me emociono com esse momento, assim, porque foi uma loucura. E eu fiquei, como assim? Eu fui selecionado, eu fiz uma entrevista de emprego? É isso? Aquela conversa era uma entrevista de emprego? E sim, era uma entrevista de emprego. E eu lembro que eu recebi, né, a proposta formal uma semana depois, que minha amiga lembrou meu amigo de ir falar comigo. Foi uma semana, assim, que eu não contei pra ninguém, nem pros meus pais, eu guardei pra mim. Foi uma semana assim que eu guardei o maior segredo do mundo, que eu tinha conseguido um emprego, mas eu não podia contar pra ninguém, porque eu queria receber a proposta formal. Então, em 2 semanas, Deus resolveu o meu grande problema, que era não conseguir um emprego. Ele transformou minha vida. E eu lembro que o final de 2025 eu estava nas nuvens, porque algumas semanas antes eu estava numa fossa. Eu estava triste, eu estava desanimado, eu não conseguia ver uma saída, eu não conseguia ver uma situação. Toda notícia que eu olhava era, o mercado está diminuindo, o mercado está difícil, a economia está difícil. E mesmo lendo a palavra, mesmo sabendo quem é Jesus, eu não colocava minha fé nisso. Eu terminei o ano de 2025 empregado, com um celular novo, prestes a trabalhar num lugar que eu adoro, que eu gosto demais, num curso de teologia que transformou a minha vida. Como se não bastasse tudo isso, porque Deus vai muito além. No início do ano eu comecei a trabalhar e eu percebi que eu precisava de um notebook. Aqui do lado, ao meu lado no vídeo está o meu computador, que é um computador de mesa. Eu precisava comprar um notebook e o meu sonho era sempre comprar um Mac. Eu tinha um bom dinheiro guardado. Depois de muito orar, depois de muito declarar, depois de conversar muito e tal, resumindo a história, sim, eu comprei um Mac. E realizei um sonho que eu tinha desde que eu tinha uns 13 anos, é um sonho de muitos anos aí, uns 15 anos. E eu comecei o ano comprando um Mac, do jeito que eu queria, do tamanho que eu queria, com o chip que eu queria, conseguindo pagar da forma que eu tinha, que eu conseguia. Meu Deus, eu até me emociono de falar isso, porque eu comecei o ano simplesmente com uma chuva de bênçãos sem dar à vista. Tudo isso, sendo que há 2 meses antes, 3 meses antes, eu estava numa fossa e eu não conseguia enxergar tudo aquilo. E até hoje, quando eu sento para trabalhar, como quando eu sento para gravar, como eu estou fazendo agora, eu olho essas coisas e eu percebo como Deus é bom, porque tudo isso vem de Deus. Nenhuma dessas coisas fui eu que fiz. E isso é graça. Essa experiência eu já contei para muitas pessoas. É um testemunho que eu gosto de contar para que as pessoas sejam consoladas, sejam energizadas em Cristo Jesus, sejam edificadas. E o motivo que eu escolhi este testemunho para ser o tema do primeiro episódio do Chá com o Rei foi que essa experiência toda foi tão transformadora que eu decidi contar ela para as pessoas e seguir em frente com essa palavra que foi declarada sobre mim, de levar a palavra de Deus para as pessoas. O propósito é edificar, e talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, talvez você esteja passando por um momento em que você não consegue ver a saída dessa situação, desse emprego, desse momento, assim como eu estive algumas semanas atrás, alguns meses atrás. E o que eu queria deixar para você com esse testemunho?
o tempo de Deus não é o tempo dos homens. O tempo que às vezes a gente acha que a gente está gastando ou que a gente perdeu, às vezes é Deus esperando o momento dele. Deus poderia ter feito todas essas bênçãos, poderia ter me dado tudo isso 3 anos atrás, 4 anos atrás. Mas se ele tivesse feito isso naquele ano que eu saí, talvez eu não tivesse me tornado líder de um ministério, talvez eu não tivesse feito um curso de teologia, talvez eu não tivesse me formado nesse curso de teologia e adquirido uma base de conhecimento extraordinária. E eu não aproveitaria tudo isso. Talvez esses equipamentos, essas bênçãos materiais fossem só isso, bênçãos materiais. Mas porque elas ocorreram no momento em que Deus quis, no Kairos, no tempo dele, essas bênçãos materiais, elas são instrumentos de justiça, são instrumentos de serviço, que estão aqui para servir o reino, servir você através deste podcast, através desse vídeo. Portanto, o que eu quero deixar para você também, reforçando, creia em Deus, tenha fé na palavra dele. O tempo dele é o tempo dele, não é o tempo dos homens. E Deus sempre sabe o momento certo. E além disso, não importa a situação. Nesse momento que eu estou gravando aqui, o céu está cinza, está nublado, está chovendo, mas acima dessas nuvens tem um céu azul e um sol brilhante, lindo, maravilhoso. Por mais que para todo lugar que eu olhe, eu só veja nuvens cinzas, acima delas tem um céu azul. E assim é a nossa fé. As nossas circunstâncias estão nos nossos 5 sentidos. Os acontecimentos, os desafios estão ali, mas é tudo passageiro. A palavra é eterna. A palavra está lá. Basta a gente crer, basta a gente enxergar e ter a perseverança para esperar o momento de Deus. Por fim, eu queria deixar um versículo para você, que é Efésios 3:20, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse versículo, ele fala muito sobre a grandeza de Deus. Não é porque o que a gente pede, Deus ama tanto que ele nos dá em dobro. Não é exatamente isso. Não é porque você pediu uma xícara e ele vai te dar 2 xícaras. Mas ele fala sobre aquilo que pensamos, no sentido de o que podemos imaginar e o que podemos processar com a nossa mente humana. E aqui fala de alma, aqui fala da nossa capacidade como homens de enxergar as coisas materiais. E o que esse versículo ele quer dizer? Que Deus pode fazer muito mais do que a gente pode processar, do que a gente pode imaginar, do que a gente pode conceber, muito mais do que a nossa sabedoria. A nossa sabedoria vai dizer que um homem não pode andar sobre as águas, porque a água é líquido e o homem é sólido, ele vai afundar. Mas Pedro andou sobre as águas. Então, a nossa fé, a palavra de Deus, nos conecta a Deus. E Deus pode fazer muito mais do que podemos processar, do que podemos compreender. Seja dando um emprego, seja realizando um milagre, seja fazendo paralíticos andarem, seja salvando alguém. Deus pode fazer infinitamente mais. Basta crermos em Cristo e, através de Cristo, ter fé na palavra, declarar isso e viver isso. Obrigado por passar esse tempo comigo, espero que esse testemunho seja edificante em sua vida. E se esse testemunho, se esse podcast ressoou com você, compartilhe com um amigo. Não para mantermos números, para termos números, mas para que mais pessoas sejam edificadas. Talvez você tenha um amigo que precise de uma palavra de ânimo nessa semana. Mande para ele, para que esse testemunho, para que essas palavras edifiquem cada vez mais pessoas. E este foi o Chá com o Rei de hoje. Vejo você no próximo episódio. Continue abençoado.